Gravando. Vamos lá, meus amores. Ai, eu tô nervosa. Eu adoro fazer isso aqui, eu adoro dar aula, mas eu tô nervosa hoje, gente. Por que será que eu tô nervosa, hein? Não esqueçam de tirar fotos, não esqueçam de filmar e me marcar lá no Instagram, hein? Ok? Bora, vamos começar. Então, hoje é a aula inaugural do nosso desafio. Corpo magnético. O que é o corpo magnético, minha gente? É o corpo tratado, é o corpo olhado, vigiado, porque o nosso corpo está em conexão com a nossa mente, o nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro, mas a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu que os sinais do nosso corpo, as nossas disfunções emocionais, as nossas disfunções fisiológicas do nosso corpo, nada mais é do que uma resposta do que está acontecendo na nossa mente. E é uma troca. E o que a gente normalmente faz? A gente olha para o nosso corpo, tem alguma coisa errada, a gente só quer tratar fisiologicamente, não quer olhar para aquilo dali para tentar se conectar com o que está acontecendo aqui dentro. Então, tudo na nossa vida são sinais, inclusive do nosso corpo. Então, corpo, alma, mente e espírito estão conectados. Então, uma doença é algo que está falando com você, é algo que precisa ser olhado de forma lúcida, racional. Então, por isso que eu fiz esse desafio. Por quê? Porque eu tenho visto muitas mulheres com excesso de peso, questões de disfunções emocionais, ansiedade, depressão, doenças autoimunes, doenças do corpo, gente, dores de cabeça, cefaleia. Pessoas me mandando mensagem, Marcela, eu tenho uma dor de cabeça que não para nunca. E quando a gente vai tratar, quando a gente vai olhar, aquela dor de cabeça é uma campainha tocando para a gente abrir a porta e escutar o que a nossa mente está querendo dizer. Então, o objetivo dos 21 dias, que eu vou explicar aqui o porquê dos 21 dias, é para a gente fazer uma reprogramação. É para você ter entendimento como que você vai olhar para o seu corpo, como que você vai olhar para as suas disfunções, você vai entender o que elas estão falando para você e você vai fazer uma reprogramação. É do início, meio e fim. E eu tenho depoimentos de mulheres que se curaram até de um tumor de ovário. Quem me acompanha aqui há muito tempo, a Cleide sabe, se eu não me engano, a Cleide sabe, né? Gente, como é que é o nome dela? Que fez um depoimento. A Cleide sabe disso, ela fez um depoimento e ela tinha um tumor de ovário e ela trabalhou muito em reprogramação. Ela fez um desafio de 7 dias comigo. Ó, há 1 ano e meio atrás que eu fiz esse desafio. E ela mostrou os exames. Ela trabalhou tanto. A Anice, ela trabalhou tanto em cima da reprogramação mental, da visualização, ela utilizou a mente dela para se curar. Parece mentira, mas é verdade. E vou falar mais, nós criamos as nossas doenças do corpo. A nossa obesidade está correlacionada com uma proteção que a sua mente, de forma enganosa, porque a nossa mente subconsciente ela não é racional, é uma forma dela te proteger. A bulimia é para te proteger, são mecanismos de defesa que o corpo reage para exatamente nos proteger. Quando a gente tem esse entendimento, eu entendo a minha dor de cabeça, eu entendo a minha dor lombar, eu entendo as minhas doenças psicossomáticas, eu entendo as minhas disfunções emocionais, eu consigo emagrecer, eu consigo engordar se eu estou com anorexia, eu consigo olhar para o meu corpo como algo mais importante, como quanto propósito de vida que nós temos com o divino. Gente, é o nosso corpo que traz dinheiro para casa, que faz a gente trabalhar, cuidar dos filhos, se relacionar. Se você não tivesse esse corpo aqui físico, por que eu não cuido dele? Por que eu não olho para ele com acolhimento, com amor, com respeito?
Por que que eu tenho compulsão alimentar? Por que que eu como? Eu estou comendo o quê? Eu estou alimentando o meu corpo fisiologicamente ou eu estou alimentando as minhas compulsões, os meus vazios, as minhas questões emocionais mal resolvidas? Então, eu fiz esse desafio com uma das tríades da minha metodologia Mentalidade Magnética, na qual a Cleide já participou, Shirlane já participou, Joelma já participou. Então, eu quero que vocês hoje olhem para essa aula, prestem muito atenção, anotem, veja essa aula depois, independente quem vai fazer os 21 dias ou não. Essa aula vai ser transformadora, um divisor de águas para vocês. Tá bom? Então, bora lá? Bora lá. Sejam muito bem-vindas à aula inaugural do Desafio 21 Dias Corpo Magnético. Isso aqui não é uma aula somente sobre o corpo, peso, alimentação. É uma aula sobre você, sobre a sua história, suas emoções e o quanto sua mente está comandando silenciosamente a sua saúde, seu corpo, seus relacionamentos e, inclusive, o seu dinheiro. Essa é uma aula sobre libertação, transformação, transmutação, transcendência, sobre começar um caminho de volta para si. Porque quando eu entendo o que acontece na minha mente, que reflete no meu corpo e vice-versa, a gente tem uma outra visão, é como se abrisse a gente tira as vendas dos olhos, a gente limpa a nossa lente. A gente consegue se reconhecer em cada detalhe do nosso corpo, em cada detalhe do que a gente sente. Eu sou Marcela, para quem não me conhece, terapeuta, mentora de reprogramação mental, e por muito tempo lutei com a imagem que eu via no espelho. E para vocês que não sabem, eu já fui obesa, eu emagreci mais de 40 quilos, tá? Com a forma como eu me sentia e com uma constante sensação de estagnação no corpo, meus relacionamentos na minha área financeira, sensação de estar travada. Alguém já sentiu isso? Eu tô travada. Eu não vou para frente, eu não vou para trás, eu não vou para o lado, eu não vou para o outro. As áreas da minha vida são capengas. Eu praticamente não tenho um sucesso real, pleno, numa área da minha vida. Alguém já se sentiu assim? Alguém já se olhou no espelho, dentro dos seus olhos, dentro da sua alma, e falou: eu tô feliz com o que eu tô vendo, sentindo e reagindo. Gente, isso não é vida. Isso é sobrevida. Estamos no automático, estamos sobrevivendo quando a gente olha para a nossa alma dentro dos nossos olhos e não consegue se enxergar, se perceber, saber quem é. Vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu preciso falar, né, minha gente? Porque, olha, é bonita essas fotos. Eu quero que vocês fiquem aí, ó, me admirando a beleza. Olha o tamanho desse ser humano aqui, ó. Há 7 anos, eu era enfermeira, eu sou enfermeira ainda, né? Eu não atuo mais. Eu me formei em 2000, quer dizer, bastante tempo. Eu era casada, há 7 anos atrás. Atuava como enfermeira, casada, e foi aonde tudo começou a desgringolar na minha vida. Primeiro que a enfermagem, ela me dava... eu trabalhava com auditoria de contas médicas, eu tinha vários contratos, eu tinha empresa. Eu não ganhava mal, não, tá? Mas o dinheiro que entrava era na mesma velocidade que saía. Casamento falido e tóxico. Eu estava com uma pessoa extremamente imatura, uma pessoa extremamente sem propósito de vida. Eu estava com uma compulsão alimentar, gente, que eu comia, assim, até doer a minha barriga. De verdade. Tinha crises de pânico, ganhava em média 7 mil reais há 7 anos atrás. 7 mil reais não era ruim, não era um salário ruim, que acabava em menos de 4 dias. Olha que lindeza. Olha aqui eu trabalhando, ó, fazia muito evento, aqui como enfermeira. Aqui eu estava com o ex-marido, abraçadinha com ela, aqui com uma amiga,
Olha o tamanho do ser humano. Ai, Marcela, você é gordofóbica. Não. Gente, isso aqui, eu vou voltar. Isso aqui falava, depois que eu entendi, né, obviamente. Deus me deu o maior, a maior ferramenta para ir e vir, viver. E sabe o que eu fiz com isso? Eu adoeci com as minhas escolhas. Pô, Marcela, mas a gente não foi ensinado a olhar para isso, concordo. Poxa, Marcela, a gente vem de uma geração em que nossos pais não têm menor noção de autoconhecimento. Concordo. Mas há quanto tempo que hoje, tecnologicamente, socialmente, vem se falando sobre saúde do corpo, saúde da mente? Há quanto tempo? E aí eu te pergunto, o que que você tem feito com essas informações? Tá dando uma bronquinha na gente? Tô. Em um ano eu comecei a estudar neurociência e autoconhecimento, porque o colapso chegou, né? Todas as áreas da minha vida não estava capenga, não. Eu estava numa bacia de bosta. E o que mais estava me incomodando era o fato de eu estar com excesso de peso e num casamento que eu não conseguia sair. Eu não queria mais ficar, ele não fazia mais sentido para a minha vida, mas eu não conseguia sair daquela relação. E eu era mais independente financeiramente do que ele. Eu tinha a minha casa, eu tinha as minhas coisas, eu tinha todas as condições que vocês possam imaginar de simplesmente falar, não quero mais. E eu não conseguia. E aquilo começou a me incomodar. E muitas crises de ansiedade, muitas crises de pânico, começou a me incomodar. Eu falei, e já estava começando a internet falar de autoconhecimento, de crenças, de feridas, já estava começando a falar ali algumas coisas, né, sobre a nossa saúde do corpo, nossa saúde da mente, o que que é. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar neurociência, autoconhecimento, feridas da infância, plá, plá, plá. E eu me apaixonei pela psique, psicanálise, neurociência, física quântica, as leis universais. Eu me apaixonei, gente. Eu falei, meu Deus do céu, como que a gente pode dominar a nossa mente? E como a gente cria tudo. Se hoje eu estou onde eu estou, seja bom ou ruim, na bacia de bosta ou no sucesso, nível hard, fui eu que dominei minha mente. Fui eu que fiz isso acontecer. Eu fiz isso ser manifestado na minha vida. Então, ao mesmo tempo que eu crio doença, eu posso curar doença. E aí eu fui me curando, fui me transformando, as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo mesmo, né? Eu comecei a olhar mais para minha mente, eu me lembro que eu tinha um caderninho que eu comprei na internet de autoconhecimento, e fora isso, estudando, lendo livros. Eu tenho livros e livros de psicanálise, estudando, e eu fiz mentoria com os maiores mentores de autoconhecimento, neurociência, física quântica, então Hélio Couto, Joe Dispenza, Pedro Calabres, várias pessoas. Eu fazia as mentorias e trabalhava muito, escrevia muito, lia muito. Gente, eu assim... Eu estava encantada, porque de fato as coisas começaram a acontecer conforme eu ia me transformando, me desenvolvendo, me curando, me sentindo pertencida ao mundo e às áreas da minha vida. Eu fui fazendo as coisas que eu tinha que fazer, tomando decisões, dizendo sim quando deveria falar sim, dizendo não quando deveria falar não. Renunciando, aprendendo a renunciar a situações, pessoas, coisas. Consegui me separar de vez. Foi aí que eu falei, eu vou fazer uma pós, juntamente com o PNL, mais os estudos paralelos, as mentorias de grandes nomes, Pedro Calabres, Hélio Couto, Joe Dispenza. Emagreci mais de 40 quilos,
trabalhando muito a minha autoimagem. Mesmo assim, com bastante tempo, tu acha que eu não me sabotava? Eu ainda tinha compulsão, ainda tinha crise de ansiedade. Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, TAG, que é transtorno, ansiedade generalizada. Mas eu falei, olha só, eu consegui chegar até aqui. Por mais que eu ainda tenha muita coisa pela frente, e é um processo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a atender junto com a enfermagem, porque eu preciso pagar a conta. E comecei a fazer meus atendimentos pelo meu telefone. Nem era esse telefone. Fazia chamada de vídeo. Comecei a atender paralelo com a enfermagem e após 2 anos de muita desconstrução mental, troquei de profissão e me dediquei totalmente aos atendimentos. Principalmente depois do Covid, que ficou autorizado a gente fazer online. O que eu fazia? Eu ia para a sala de uma amiga minha, que fazia, ela era dentista e ela era esteta, né? Fazia estética, e ela me emprestava uma salinha dela para fazer atendimento individual. Foi o que eu fazia junto com a enfermagem. E depois do Covid foi liberado, né? A gente fazia atendimento online. Gente, mas custou, né? Isso tudo, olha só, 7 anos. Vamos lá, vamos fazendo aí para vocês verem aonde que eu cheguei. E quanto tempo levou. E por que o desafio 21 dias vai ser divisor de água na vida de vocês? Recebi meus certificados. Só registrei esse aqui, gente. Eu não tirei foto dos demais certificados. Mas eu tenho tudo, tá? Mas toda a minha transformação demorava muito, mesmo estudando muito, o que de fato me incomodava, porque tudo era muito demorado. Eu olhar para uma ferida, entender minha mente, entender o que estava acontecendo, por que eu estava ali naquela bacia de bosta que eu estava, ainda em outras áreas, a minha área financeira, eu queria coisas melhores, não era a vida que eu queria, não era aquilo dali ainda. Ao mesmo tempo que eu estava preenchida com outras coisas, mas era tudo muito demorado. Gente, eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo se leva para a gente poder, pelo menos, curar o básico, a base da nossa mente? Isso me incomodava muito. Levava muito tempo para um autodesenvolvimento. Paralelo, eu atuava no Instagram. O meu primeiro Instagram foi clonado. Eu tinha 7 mil seguidores na época. Nossa, quem tinha 7 mil seguidores na época era algo assim, uau! E eu tinha conseguido, e eu estava indo, manifestando, cocriando coisas que eu de fato queria. Meu Instagram foi clonado. Comecei outro do zero, que é esse agora. Em 2019, vendendo mentorias, fazendo atendimentos, mesmo com tudo isso, ainda me envolvi num relacionamento tóxico, um relacionamento extremamente com uma dependência emocional, o medo do abandono, da rejeição, gritando aqui dentro. Falei, gente, não é possível. Não pode ser. E nisso, fazendo vários livros, 6 livros. Eu escrevi 6 livros e tem um livro meu, que quem entrar no desafio vai ganhar, que eu conto essa história. Eu conto tudo isso aqui de forma muito detalhada. E tudo voltava, crise de ansiedade, indas e vindas no hospital, né? Por conta das crises de ansiedade, eu sempre achava que eu estava infartando, que eu ia morrer, que ia acontecer um monte de coisa. Foi então que o colapso aconteceu. E a pessoa que estava do meu lado, nem do meu lado ficou nesse dia, nesse momento desse colapso. O meu corpo simplesmente colapsou. Aqui, ó. Ele colapsou. Essas são as fotos que eu fiz, né? Estava com risco de trombose, fiquei internada no CTI, precisei utilizar procedimentos invasivos dentro do hospital e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Na realidade, eu internei com uma suposta pneumonia, uma sepse pulmonar. Mas os meus exames estavam todos colapsados. Todas as áreas do meu corpo, do meu sistema, estavam colapsados. E ninguém sabia o que estava acontecendo.
Fiquei 2 semanas internada, investigando doenças que estavam comprometendo as artérias abdominais, até que fizeram uma tomografia e descobriram que eu estava com uma obstrução na maior parte das minhas artérias abdominais. Artérias abdominais é que leva o sangue para todos os nossos órgãos abdominais. Olha que coisa linda. E após 3 meses, descobri uma doença autoimune. Podem pesquisar o nome dessa doença, arterite de Takayasu. Raríssima e que abrange a diminuição de grandes artérias abdominais. Ou seja, meu corpo atacando as minhas artérias do meu corpo. Olha, o que é uma doença autoimune? Meu sistema imunológico atacando os meus órgãos. Então, cada tipo de doença autoimune, ele ataca um sistema ou um órgão. Arterite de Takayasu ataca as grandes artérias abdominais que levam sangue, irrigam todos os nossos órgãos. Olha que coisa linda. Isso foi um colapso, né? Total. Foi uma luta, por quê? Porque esse diagnóstico, ele não foi definitivo quando eu fiquei 2 semanas no hospital. Eu saí do hospital com retiradas de algumas doenças, mas sem descobrir o que eu tinha. Imagina você ficar 3 meses investigando doenças. Não, essa aqui tira. Essa aqui, não, pode tirar essa daqui. Não, essa aqui tira. Até câncer terminal foi cogitado. Até doenças terminais foram cogitadas. Imagina quem era a Marcela nesses 3 meses. A finitude, a sensação de finitude, a sensação de morte, estava aqui, ó. Suava aqui, ó. O tempo todo. Falei, pronto, acabou. Como é que eu vou realizar meus sonhos? Tudo aquilo que eu planejei para mim, tudo que eu estudei. Eu quero ajudar mulheres. Como é que eu vou fazer isso? Na época, eu falei, eu vou ajudar mulheres em relacionamentos, né? Quando eu fiz a minha página, o objetivo maior era esse. Me acolhi, me recuperei, peguei fôlego e pensei, como demora esse tal de autoconhecimento? Mesmo fazendo de tudo, conhecimento vasto, tudo era muito demorado. Meus padrões emocionais ainda estavam ali, gritando. Estava ali, gritando, gente. Se eu desse mole, eu atraía um relacionamento ruim para minha vida. Se eu desse mole, meu corpo entrava em colapso de novo. Se eu desse mole, o dinheiro ia escapar e eu já estava ganhando pouco e um monte de coisa aconteceu. Gente, eu falei, caraca, eu preciso fazer mais o quê? Não é possível. E ó, estudando, eu falei, não é possível. Eu preciso dominar minha mente, gente. A mente é uma das ferramentas mais divinas, mais inteligentes que existe do nosso corpo. Como é que eu não consigo dominar essa minha mente? Então, ali, ó, relacionamentos, disfunções emocionais, minha ansiedade sempre foi, e até hoje é minha vulnerabilidade, né? Dinheiro ali no limite, e ainda tendo que cuidar minuciosamente da minha doença, né? Do meu corpo. Foi então que eu decidi estudar mais profundamente tudo sobre a mente. Quem foi meu mentor? Ali, ó, que realmente falou para mim, me direcionou, né? Eu digo falou para mim porque os sinais vêm quando a gente reverbera. Joe Dispenza. Joe Dispenza tem vários casos de cura de doenças do corpo, da mente. Inclusive, mães que perderam seus filhos, mães que perderam seus maridos de forma drástica. Eu tenho todos os livros dele. Vocês também vão receber os livros do Joe Dispenza, que são 3. Foi então que eu decidi estudar mais profundamente tudo sobre a mente e entender como esse processo pode ser transmutado de forma mais rápida, eliminando de vez os padrões de escassez. Isso não quer dizer que eu parei o processo. Eu ainda estou no processo. Eu estou aqui falando com vocês, eu ainda estou dentro do meu processo. Mas com uma coisa que quase ninguém, aliás, 10% da população mundial possui, que é entender o que a mente
precisa alimentar, vigiar, sentir, pensar. A gente vive tanto no automático que a gente perde o entendimento de que, de fato, como a nossa mente ela pode vir a favor a nós. Meninas, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí, Bruninha? É que eu tô vendo que o meu vídeo tá meio... Tá, obrigada. Depois de um ano estudando muito e realizando várias mentorias e obtendo resultados rápidos com os meus atendimentos, os relatos que eu tinha de pessoas, e eu utilizando na minha própria vida, obviamente, tudo, de repente, começou a fluir. Mas fluir de verdade. Minha página cresceu, ganhei dinheiro com mentorias sobre mentalidade, foquei muito na reprogramação mental diária, eu foquei, e eu faço isso até hoje. Fiquei um bom tempo sem me envolver emocionalmente com homens, porque eu precisava me afastar para poder entender o que minha mente queria falar para mim, para eu sentir a solidão, para eu sentir que eu não posso ser abandonada se eu não quiser, que eu não posso ser rejeitada. Comecei a trabalhar a propósito, já eu sendo centelha divina, conexão direta com o divino criador, eu tenho um propósito. Todos nós temos o nosso propósito aqui, nesse plano físico. Não precisa ser um propósito grande, pode ser vários. Vocês veem aí pessoas, mães que perderam seus filhos e criaram entidades para ajudar outras mães. E existem pessoas que entram em famílias e conseguem recuperar a dignidade do pai, da mãe, da família, ajudam seus irmãos. Não precisa ser uma coisa grandiosa, não precisa ser uma coisa... Propósito de vida é algo pleno, plenitude. É algo de alma. Você sente Deus, você sente o divino, você sente o universo conspirando a seu favor. E isso não quer dizer que a gente não tenha desafios, que a gente não passe por desafios na nossa vida. Mas tudo fica mais leve, fluido, racional, lúcido. E a gente consegue ter mais compreensão das coisas que acontecem na nossa vida. E aqui, ó, quando eu comecei, adoro falar sobre isso, né? Aqui foi quando eu tinha 14 mil, depois eu fui aqui, com 217 mil, minha página tinha crescido pra caramba, eu já estava fazendo muitas aulas, muita mentorias, eu estava impactando muitas pessoas. Hoje o Instagram tem uma outra linha, sabe? Só pessoas mais famosas, pessoas que realmente têm um conteúdo, muitos seguidores, um conteúdo de muito tempo, Endel Carvalho, Betina, enfim. Pessoas conseguem encher uma sala dessa, né? Mas eu conseguia encher uma sala dessa. Fui convidada para um dos maiores podcasts na época, falando sobre relacionamento, que é o Papo Mil Graus. Então, assim, hoje eu tenho a minha página, que tem 253 seguidores, 253k seguidores, mil seguidores. E comecei a fazer meu primeiro evento, meu primeiro evento presencial, que foi para mulheres empreendedoras, CEO, mulheres magnéticas, para colocar a minha ferramenta, a minha metodologia da tríade magnética está aqui, ó. CEO, mulheres magnéticas, ó. Foi muito lindo. Comecei a dar aula em outros lugares, fui chamada para dar aulas, tudo isso e muito mais, graças a essa metodologia. Depois desse estudo, eu falei, existe uma forma muito mais prática de você alcançar o domínio da sua mente. Se curar, se transmutar, se transformar, se desconstruir, se construir. E é essa metodologia que eu vou usar no desafio, uma delas. Porque é uma tríade, são as tríades da mentalidade magnética, são 4. Nós vamos falar de uma, que tem tudo a ver com a resposta somatizada de toda uma vida, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, que dá para a gente poder se alinhar com a mente. Tá?
que eu chamo de as tríades da mentalidade magnética. Então, eu fui o meu caso de sucesso. Eu com essa metodologia, eu fazendo isso diariamente, eu tendo compreensão, eu entendendo, tendo lucidez, é o que vocês vão aprender no desafio. Vocês vão entender o que o corpo de vocês fala. Vocês vão entender sobre hábitos, vocês vão aprender sobre se planejar, vocês vão entender como é bom a gente conversar com a nossa ansiedade. A nossa ansiedade fala muito. A ansiedade nada mais é do que um conflito dentro da gente, dentro da nossa mente consciente e inconsciente, que quer falar alguma coisa pra gente. Quando a gente começa a ter essa compreensão de que tudo que acontece na nossa vida é algo grandioso, não precisa ser algo bom. Às vezes é algo desafiador, mas tendo compreensão que aquilo dali está levando a gente para o caminho que a gente quer chegar, tudo flui. Tudo se torna mais fluido. Então, é com essa metodologia que eu vou utilizar no desafio, tríade da mentalidade magnética. E pasmem! E aí, obviamente, eu tinha que colocar isso aqui, por quê? Porque quando você domina a sua mente, quando você tem conexão com seu corpo, alma, mente e espírito, meu amor, todas as áreas da sua vida fluem. Por isso eu decidi fazer só uma tríade, porque só essa vai trazer resultado para vocês. Em relação ao corpo. E quando você começa a curar seu corpo, porque hoje eu estou em remissão, eu estou curada da minha doença autoimune. Não é minha doença, desculpa. Eu estou curada da doença que eu tinha adquirido. Eu frequento um reumatologista de 2 em 2 meses. Eu utilizo a tecnologia da medicina. De 2 em 2 meses, todos os meus exames estão normais. Eu estou em remissão. Então, trabalhar essa conexão mente, corpo e espírito é o básico, é a base. Aí sim a gente pode trabalhar as minhas outras tríades para você prosperar, para relacionamentos, para você se conectar com alguém legal, para você fazer dinheiro, para você ter sua vida de sucesso, que é individual. Pode ser comprar uma casinha no campo com galinha no galinheiro. É olhar para o espelho dentro da sua alma e sentir plenitude, paz. Estou passando por um desafio na vida, mas eu estou em paz. Eu tenho compreensão que esse desafio está me levando para algum lugar. Está dentro do meu propósito. O problema é que a gente acha que o propósito é sempre uma coisa maravilhosa e que nada vai acontecer com a gente vai virar um Buda. Infelizmente, não. Às vezes são os desafios que nos fazem sofrer, que nos trazem compreensão, que recalcula a nossa rota para a gente chegar onde a gente quer. Então, quando você alinha o corpo, a sua mente e o espírito, as demais áreas começam a acontecer, fluir. De verdade, vocês vão me falar. Vocês vão ser meus cases de sucesso. Obviamente, eu coloquei aqui, né? Na época, Cabify, tinha Cabify aqui, ó. Caindo aqui minha mentoria, eu já estava faturando bem, quer dizer, tudo começou a acontecer. Eu usei todas as tríades na minha vida, obviamente. Ano passado foi muito engraçado, aqui, ó, se vocês podem ver, eu coloco as minhas realizações em 2024, e todas elas, não, ainda não fiz 1 milhão ainda não, só está faltando essa aqui. O dinheiro está aqui, é simplesmente uma simbologia de abundância financeira, tá? É uma simbologia. Até porque a gente nem usa mais dinheiro em mãos, tá? E a gente pode usar arquétipos. Aqui, ó. Eu tenho um arquétipo aqui, ó. É do cavalo. Eu utilizo muito. Eu tenho uma plantinha. Então, eu fiz ali meu quadro dos sonhos no final de 2003. Olha ali, Paris, ó. Eu tenho uma data, tudo direitinho. Aqui, ó, Paris, aqui, ó. Aqui, eu casada, ó. Eu casão. E tudo aconteceu em 2024. Eu casei,
Mente, corpo e espírito eu nunca deixei. Fui a Paris e eu fiz mentorias em lugares que vocês nem imaginam. Isso aqui é uma Câmara Legislativa para ajudar mulheres. Hoje eu formo terapeutas, eu dou certificado para novos terapeutas para ajudar pessoas, dou aula, tenho comunidade, fundadora. Marcela, você é milionária? Você é rica? Igual todo mundo fala no Instagram? Não. Mas eu me olho no espelho e sinto paz. Eu olho dentro da minha alma e sinto paz. Que eu sei que eu estou exatamente onde eu queria estar. Fechado? Essa é a minha história. Então, eu sou o meu caso de sucesso. Tá? A metodologia que a gente vai utilizar no desafio é essa aqui, ó. Ela é formada de 3 forças internas que moldam a nossa realidade: autoimagem, autoestima e automerecimento. Essas 3 mudam, transmutam, desconstroem, constroem uma nova percepção de pertencimento aqui no mundo, nesse plano físico, nas áreas da nossa vida, e em principal no nosso corpo. Tá? Então, autoimagem é como você se vê. Se a imagem que você tem de si estiver distorcida, meu amor, faz a dieta que você vai voltar a engordar. Ganha dinheiro que você vai perder. Ou não ganha nada. Autoimagem, como eu me enxergo no mundo. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Autoestima. Não é olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bonita, gostosa, que bundão. Não é somente isso, é também isso. Mas não é somente isso. A autoestima é como eu me estimo, como eu me amo, como eu tenho clareza do que eu quero, do que eu sou, com as minhas vulnerabilidades emocionais, com as minhas feridas, com o meu lado sombra. Eu me aceito, eu me estimo do jeito que eu sou, com vulnerabilidades e muitas habilidades. Eu uno a dualidade, luz e sombra. E automerecimento. Automerecimento. O que eu mereço da vida? Ser próspera e abundante em todas as áreas da minha vida. Não estou falando de dinheiro somente. Dinheiro é ótimo. Estou falando de plenitude, abundância, prosperidade. É você acordar de manhã, você ter olhos para enxergar o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, andar na natureza, ter consciência de que tudo que acontece na nossa vida é um grande sinal de que somos a centelha divina, merecemos abundância e prosperidade. Papai do céu, o divino criador, ele não está numa cadeira dizendo, tu vai se ferrar todo, tu vai se dar bem. Já viemos com um código. Espermatozoide do papai, óvulo da mamãe, unem células. Se nós somos, aqui ó, pele, sistemas, órgãos, células, moléculas, átomo, prótons, nêutrons, nós somos energia. E isso aqui já vem, a nossa célula já vem com as 2 histórias do papai e da mamãe. Então, a gente já tem uma programação quando a gente é formado. E ali, a gente já sabe qual é o nosso propósito. Ali, a gente já sabe para que fim. E quando eu entendo que o meu corpo é divino, é sagrado, eu cuido dele. E isso transforma, porque tudo fica leve. Não comer aquele brigadeiro fica leve. Criar bons hábitos fica leve, fluido. Porque eu trabalhei aqui a autoimagem, a autoestima e o meu automerecimento. O que você merece? Ser feliz, próspera e abundante.
Viu? Por que uma tríade? Tudo que é estável na natureza se apoia em 3 pontes. Já perceberam isso? Tudo é uma trindade. A chama tem calor, luz e combustível. O átomo tem prótons, nêutrons, elétrons. A sua identidade precisa de autoimagem, autoestima e automerecimento. Tudo na vida está conectado à trindade. Religiões, questões de simbologia, arquétipos. Então, foi aí que eu fui moldando essa metodologia. Forma geométrica, um triângulo. Distribui força por igual. Quando um lado falha, todo o conjunto perde o quê? O sustento, a sustentação. Na mente, se você trabalha só autoestima, mas continua com a autoimagem distorcida, volta a engordar ou sabota a sua carreira. São 2 exemplos que eu dei aqui. No corpo, a emoção ausente de um vértice vira sintoma. Dores, peso, inflamações. Doença autoimune é uma doença inflamatória. Mensagem-chave. O corpo engorda ou adoece sempre que um dos lados da tríade entra em colapso. Já viu aquelas coisas? Gente, não precisa muito. Quantos artistas a gente vê aí que são lindos, magros, maravilhosos, corpão, ricos, com dinheiro, se suicida, usa droga, álcool, tem péssimos relacionamentos, adoecem. A gente tem aí a história da Preta Gil, eu dei uma aula falando sobre a Preta Gil, sobre as doenças do corpo, vocês vão ter acesso, sobre doenças do corpo, a energia dos alimentos, vocês vão entender as cores dos alimentos, vocês vão se sentir mais essa centelha divina, essa conexão direto com o divino, porque você sabe o que você está comendo, como você está comendo. Você vai saber diferenciar quando você está comendo uma emoção desalinhada. Você vai saber alinhar essa emoção sem castrar. Tríade, gente. Tudo na nossa vida é 3. Nós vamos trabalhar pilar por pilar, que é a psicologia do corpo. Então, eu dei aqui um exemplo. Autoimagem. Como me vejo? Na ferida da infância, se eu fui rejeitada, criticada em excesso, qual será o meu complexo de inferioridade? Baixo autoconfiança. Qual será a minha vulnerabilidade emocional? Comparação constante, medo de me expor. Quais são os sabotadores gatilhados na minha mente por conta dessa minha autoimagem distorcida? Evita se mostrar, boicota sua imagem, não se valoriza. Se valoriza. Quando eu boicoto aqui essa imagem, é o quê? Eu, quando tô gorda, eu, quando tô com uma doença, eu quero me expor pro mundo? Não. A gente vai falar sobre isso. Da onde que vem tudo? Então, eu venho lá da barriga da mamãe, eu tenho as minhas feridas da infância. Das feridas da infância, eu tenho meu complexo de inferioridade, eu formo meu complexo de inferioridade. Formando meu complexo de inferioridade, eu vou para as minhas vulnerabilidades emocionais, que estão aqui dentro de mim para todo o resto da vida, até o meu último suspiro. E eu preciso vigiá-las. As minhas vulnerabilidades emocionais é tudo que é familiar para o meu inconsciente, dentro da minha mente. E é aí que vem meu gatilho sabotador. Aqui, ó, vocês vão aprender esse ciclo. E quando você tem clareza disso, nada ultrapassa. Transcende. Outro exemplo, minha autoestima. Quanto eu me valorizo. E aí a minha ferida da infância foi abandono e negligência emocional. Seja do papai e da mamãe, seja só da mamãe, seja do papai, você... E preste atenção numa coisa. Todos nós, todos seres humanos, e nós fazemos isso com os nossos filhos, a gente vai gerar feridas na infância.
Porque a criança, ela tem uma outra interpretação de vida. A criança, ela é muito egocêntrica, a criança, ela quer tudo na hora que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer. Diz que quando eu falo, parece uma criança mimada. Por quê? Porque a criança, ela quer aquilo e acabou. Ela não tem a racionalidade que a gente tem enquanto adulto. Então, a interpretação da criança sempre vai ser, quando é um não para ela, quando ela quer um sim, vai ser uma ferida. Então, todos nós, ai, mas a minha mãe e meu pai eram maravilhosos, eu tenho uma família altamente saudável. Vai gerar feridas em vocês. Gerou feridas em vocês. E vocês vão gerar nos filhos de vocês e assim sucessivamente. Então, todo mundo tem ferida da infância, complexo de inferioridade, vulnerabilidade emocional e os nossos gatilhos e autossabotagem. Todos. Não tem como ser diferente. Então, eu tenho a negligência emocional do abandono. O que eu formei no meu complexo de inferioridade? Baixo amor próprio. Auto-amor próprio. Auto-amor, né? Por si. Qual a vulnerabilidade? Necessidade de validação, culpa, vergonha. Qual os meus sabotadores? Atraio relações tóxicas, aceito migalhas, não me posiciono, não sei falar não. Percebe o pilar? Essa é a psicologia do nosso corpo. E aqui vocês vão aprender aonde cada ferida, cada complexo de inferioridade, cada vulnerabilidade emocional atinge qual área do nosso corpo. Tá? No desafio vocês vão ter esse entendimento. Efeitos no corpo. Essa programação geram bioquímicas de sobrevivência. Cortisol, tensão e inflamação. Então, veja bem, meu gatilho é ficar num relacionamento tóxico. Eu vou desenvolver o quê? Disfunções emocionais. Minha mente vai falar o que para mim? Preciso fazer com que você sobreviva. Vou fazer você se esconder do mundo. Anorexia. Vou fazer você parar de ter relacionamentos tóxicos. Você vai ter problema nas pernas. E assim vai. Então, eu estou num relacionamento tóxico. Eu tenho compulsão alimentar. O que está acontecendo com o meu corpo? Gente, tudo é um registro da nossa célula que vai para o nosso corpo inteiro. Se eu sentir medo agora de alguma coisa, escutar um barulho, meu Deus do céu, estou entrando aqui em casa, sentir medo, eu já estou levando isso para o meu corpo inteiro. São marcas que a gente vai colocando nas nossas células. São programações. Mas isso é reprogramável. Da mesma forma que eu produzo doenças no meu corpo, porque eu não me curo, eu posso fazer o efeito contrário. Então, criam comportamentos alimentares regulados, compulsões, fome emocional, culpa, impactam órgãos específicos, estômago, está relacionado com alto valor, fígado está relacionado com a raiva, tireoide com a expressão, ovários, criação e prazer, e assim vai. Vocês também vão ter essa lista, vocês também vão saber sobre isso, a gente vai ter uma aula falando sobre isso. A associação com a mente e a prosperidade. Tá, Marcelo, onde é que tu tá entrando aí? Eu quero saber em que momento aí que o din-din vai entrar na minha vida. Que vamos combinar também, né? Sem din-din, vamos combinar que a nossa saúde fica capenga, né? Vamos ser realista? Vamos ser realista, né? Vou desalinhar meu chakra, alinho meu chakra, beleza. Mas quem é que fica confortável quando tá com problema financeiro? Gente, relacionamento e financeiro são as áreas de maiores dores do mundo. Quando a autoimagem está distorcida, o cérebro recebe a mensagem de que você não é suficiente. Ativa o comportamento de defesa. Mente, fique em alerta. O corpo em excesso. Peso ou doença. Viu como é que acontece o sobrepeso e a doença do corpo? Viu como é que funciona esse mecanismo? Quando a autoestima está fragilizada, você se sabota nas relações e nas oportunidades. Você não confia em você. Você não se estima. Você não é capaz de entrar naquele trabalho. Você não é capaz de montar uma empresa para você. Você não é capaz.
Então, você perde oportunidades. A mente entra em um padrão de escassez. O corpo entra em bloqueio metabólico. Olha o ciclo. Tudo é um ciclo. Quando o automerecimento está rompido, você rejeita os elogios, dinheiro, reconhecimento, não sustenta resultados, o corpo adoece para chamar a atenção, para te frear. Então, imagina que as nossas doenças psicossomáticas, doenças do corpo fisiológicas, doenças mentais, emocionais, nada mais é do que mecanismo de defesa. Os nossos grandes sabotadores, os maus hábitos que a gente tem, é o nosso sistema de defesa do nosso cérebro. Colocando a gente num lugar que a gente sempre teve. Ele não quer que você saia desse lugar para ir para o novo. Ele quer que você fique ali na sua zona de conforto, na tal bacia de bosta. Ele não quer mudar isso. Síntese, tria autoimagem, autoestima e automerecimento. Essa tríade representa a sua autopercepção mais profunda. Ela dita o que você come, como você se movimenta, quanto você recebe, como você se permite ser vista, amada, paga e valorizada. Olha aí como abrange todas as outras áreas da nossa vida. Quando esses três pilares estão desnutridos emocionalmente, você engorda mesmo comendo pouco, adoece sem explicação médica, atrai escassez mesmo sendo esforçada. Quem é que nunca trabalhou pra caramba, o dinheiro entra na conta no dia seguinte não tem mais nada? Quem é que nunca teve uma dor que vai no médico e o médico fala, minha filha, não sei o que tu tem não, tu tá inventando essa doença. Quem é que já fez vários tipos de dieta e não consegue emagrecer? Ou conhece alguém que já? Essa tríade foi o que mudou a minha vida, porque quando eu alinhei minha mente, meu corpo, eu entendi que eu posso simplesmente confiar. Olha a fé. E tudo mudou. Saúde, corpo, relacionamento e principalmente a minha prosperidade. E eu não estou falando só do financeiro. Eu sou próspera e abundante em todas as áreas da minha vida. Eu tenho planos para minha carreira, para o meu financeiro, para o meu relacionamento, quero realizar outras coisas, quero fazer. Tenho, mas hoje eu me olho no espelho e sinto plenitude. Às vezes eu estou passando por desafios, às vezes eu estou passando por situações desafiadoras na minha vida. Eu vou lá, desalinho meu chakra, quero pegar a metralhadora e metralhar metade, pego a minha dualidade amor e ódio, sinto elas, não reprimo, entendo, trago clareza, compreensão e sigo. E lá na frente eu vejo, isso foi bom ter acontecido comigo. Se não tivesse acontecido, eu não estaria aqui em tal lugar. Aqui é um caso de sucesso da Paola. Ela vai deixar uma mensagem para vocês, tá? Quem entrar no desafio. Chegou 18 quilos acima do peso, muitas dívidas e uma candidíase recorrente. Trabalhamos 7 dias só autoimagem. Só autoimagem na terapia. Todos os dias. Então, fotos guiadas, mais exercícios de postura, resultado. 1,4 quilos eliminados sem dieta, primeira venda high ticket e sintomas desapareceram. Ela trabalha na internet. Quando a tríade alinha, o corpo responde e o dinheiro também. Por isso eu quis fazer, porque a mentalidade magnética, as 4 tríades, ela tem um outro valor. Mas essa aqui é a principal, é essa que vai te dar a base de cura da sua energia, do seu corpo, da sua alma. Corpo e prosperidade. O bloqueio invisível do dinheiro. Você sabia que seu corpo também bloqueia a prosperidade? Toda vez que você se abandona, se pune, se critica, o seu campo vibra escassez. Você envia para o universo, eu não sou segura, eu não estou pronta, eu não mereço mais. Então, o dinheiro faz o quê? Ou vem rápido, sai rápido, ou nem vem. Teu corpo vai travar. Os relacionamentos vão adoecer. Liberar o peso emocional é liberar espaço para a abundância. Saúde é abundância. Pensamentos, ações, sentimentos, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu escuto, o que eu sinto no meu paladar.
Nós vamos utilizar, vocês vão ter uma aula sobre isso, nós vamos utilizar os nossos sentidos para a gente fazer uma reprogramação real na nossa vida. Sabe quando a gente associa cheiro a uma situação, uma pessoa? Nossa, eu não posso sentir esse perfume que me lembra tal pessoa. Os nossos sentidos são os maiores transmissores de informações para o nosso cérebro inconsciente. É aí que a gente vai também atingir no desafio, tá? Quando você cura a forma como você se vê, você muda a forma como o mundo também te vê. É um autorreflexo. Esse desafio foi criado para transformar sua mente, seu corpo, sua vida. Não tem fórmula mágica, esquece essa possibilidade, nem dietinhas da moda, mas são reprogramações profundas, com muito autoconsciência, com prática energética e mental alinhadas. O que vocês vão aprender? Desbloquear emoções congeladas, romper padrões de autossabotagem, reprogramar autoimagem e merecimento, usar o corpo como canal de cura e manifestação, reduzir peso físico e emocional, aumentar sua vibração e magnetismo, por isso, mentalidade magnética, corpo magnético, e ativar um novo ciclo de prosperidade em todas as áreas, todos os campos da sua vida. Tudo isso em 21 dias, com minha orientação, protocolos simples e resultados reais. Por que 21 dias, Marcela? Me explica, como que pode isso só em 21 dias? Tu tá doida? Bora lá. A ideia que leva 21 dias, mudança de hábito, surgiu a partir dos estudos de um cirurgião plástico, nem foi da área da mente, Maxwell Maltz, em 1960, lá embaixo. Ele percebeu que seus pacientes levavam cerca de 21 dias para se adaptar a uma nova imagem corporal. A partir daí, essa ideia se difundiu. No entanto, estudos mais recentes da neurociência ampliaram esse conceito. A ciência atual mostra que o cérebro funciona por padrões neurais, sinapses neurais. Quando você repete um comportamento, um pensamento, você fortalece uma rede neural associado a ele. Ou seja, você vai fazendo caminhadas, é como se você estivesse deixando marcas dentro do teu cérebro. E essas marcas se tornam hábitos, que se tornam constância e que se tornam fluidos. Quando você vê aquilo dali, já não está mais algo pesado, denso a você fazer. Está simplesmente fluido. Igual dirigir, igual amarrar o sapato. A primeira vez que você amarrou o seu sapato, amarrou o seu cadarço, quanto tempo tu levou? Hoje tu faz isso em quanto tempo? Tu dirige consciente ou inconscientemente? No automático ou não? Assim que funciona. Tá? Nos primeiros 21 dias, o cérebro começa a podar conexões antigas e fortalecer novas. Como se estivesse dizendo, isso aqui está sendo importante, vamos reforçar. E sim, é verdade. Por isso que tudo é 21 dias. Isso não significa que em 21 dias tudo está transformado. Pelo amor de Deus, pezinho no chão, que ninguém aqui é namastê. E eu não sou mágica. Mas sim, que esse é o tempo mínimo necessário para começar a criar estabilidade da nova rota cerebral. Então, se você vai ter a minha orientação durante 21 dias, muita informação, neuroplasticidade, você vai ter exercícios práticos, você vai ter entendimento, compreensão e clareza de como funciona a sua mente, você acha mesmo que em 3 meses você vai ter ou não algum resultado? Óbvio que vai. O ciclo são 3 fases, tá? Que é a neuroplasticidade que eu acabei de falar. Tudo que a gente aprende novo, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, que é novo para o nosso cérebro, a gente faz uma neuroplasticidade. Essa aula aqui, se alguma coisa você nunca escutou, você fez aí ali, ó, um feixe de sinapses nervosas com neuroplasticidade. Você fixou essa informação no teu cérebro. Nunca mais ele vai sair dali. Primeira fase, fase da resistência. São 7 dias. O cérebro ainda está preso aos padrões antigos. A resistência, desconforto, e o corpo tenta voltar para o conhecido. Lá para o automático, lá para o gatilho, lá para as vulnerabilidades, para o complexo, para a ferida. O sistema límbico, que é a parte emocional, tenta manter esses status, o quo.
que é o status que você fica ali. O teu cérebro fica ali nesses 7 dias. Por isso que os primeiros 7 dias do desafio são de suma importância. Dei a primeira aula do desafio, deixei o exercício que vocês vão ter diariamente. Se dedica, decida uma mudança real na vida de vocês. Decida. Porque esses 7 dias aqui, o teu cérebro vai te puxar. O teu inconsciente vai te puxar. Fase da substituição, de 8 a 14 dias. As novas conexões começam a competir com as antigas. Há lapsos, mas também momentos de clareza. Teu cérebro vai ficar lá, vem aqui comer esse brigadeiro. Não, não vai comer o brigadeiro, porque você sabe que não é o que você quer, porque você sabe que não é onde você vai chegar. Você está comendo esse brigadeiro porque você quer um ciclo dopaminérgico, você quer um momento de prazer, e isso aqui não vai te levar para lugar nenhum. Você já não está mais num padrão. Você já tem uma outra ideia. O teu inconsciente ele já tem uma outra ideia. Esse batom aqui para os meus lábios ressecados. Só existe esse. Meu cérebro só conhece esse aqui. E aí eu assisti uma aula que existe um outro batom que faz a mesma coisa. Estou dando uma nova ideia para o meu cérebro. Então, a hora que eu for na loja, o meu cérebro vai pegar essa neuroplasticidade e vai falar, ó, tem esse e tem esse aqui. Vê qual é o mais barato. Ou compra o que tem maior qualidade. Ou o que é vegano. Percebe? É assim que o seu cérebro funciona. Então, o seu córtex pré-frontal, centro da escolha do seu consciente, começa a assumir mais comandos. Ele começa a te obedecer. Fase da instalação, de 15 a 21 dias. A nova rede neural já se estabilizou. O novo comportamento ou pensamento começa a parecer muito mais natural, fluido. O cérebro cria o atalho para essa nova resposta e isso é neuroplasticidade em andamento. Então, a possibilidade de você voltar atrás com tudo isso que você vai ter, de autossabotagem, de voltar a engordar, de voltar a ter uma doença, de voltar a ter os padrões de escassez que você tinha, é muito mais difícil. Apoio neuroquímico. Durante esse processo, neurotransmissores como dopamina, serotonina, acetilcolina são mobilizados. Quando o novo hábito está associado a prazer, recompensa ou senso de conquista, o teu cérebro reforça mais rapidamente. E é isso que eu vou fazer com vocês nos exercícios. E é isso que eu vou fazer com vocês. Tá? Isso aqui depois é só para uma questão aqui de estudo de vocês, tá? Um estudo de uma universidade de Londres, em 2009, mostram que, na média, a criação de um hábito sólido leva, em média, 66 dias, mas primeiros 21 dias são o marco inicial para a mudança mental e fisiológica. Você já está levando informação para as suas células. Por isso, 21 dias é o tempo simbólico e cientificamente relevante para começar a mudar sua identidade, reprogramar respostas emocionais automáticas, ativar novos circuitos do cérebro e sair do piloto automático. Detalhes do desafio, as aulas vão estar gravadas, são 3 aulas ao vivo comigo, vai ser dia 12, 19 e dia 26. Protocolos diários de práticas e profundidade. Meditações, exercícios energéticos e práticas de reprogramação, acompanhamento no grupo comigo, a gente vai estar se falando o tempo todo, vocês vão estar colocando os resultados, as dificuldades, ou o que vocês têm visto que está fazendo mudança no emocional de vocês. Vai ter o PDF de apoio de plano diário, bônus surpresa para as primeiras inscritas, óbvio. Já tem, inclusive, tá? Antes de eu fazer essa aula inaugural, já tem 3 pessoas que já ganharam esse bônus. Elas nem devem estar aqui, porque elas não querem nem saber, porque já conhecem meu trabalho já. O investimento é de R$ 67,00, depois ele vai para 97, depois do dia 10, tá? Garantia de 7 dias normais, garanta sua vaga, vamos juntos desbloquear sua versão mais leve, próspera e magnética. Gente, eu amo essa palavra. Por fim, e aí, meus amores, alguém quer falar alguma coisa, quer me perguntar, quer tirar alguma dúvida? Gostaram da aula? Entenderam tudo que vai acontecer? Independente
entrando ou não, essa aula elucidou vocês, trouxe clareza, compreensão para vocês. Me falem aqui. Cadê esse povo falando, gente?